Bom dia, crianças, tudo bem? Mais uma semana se iniciando, não é? E a gente inicia a semana com aula de língua portuguesa. Então, anotem no caderno de vocês a data de hoje, 13 de julho de 2020. E a nossa aula, esse conteúdo que eu vou trabalhar com vocês hoje, será dividido em duas partes. Por isso que eu anotei aqui, ó, primeira parte será hoje e amanhã eu darei continuidade, porque são conteúdos que não dá para a gente ver em uma aula somente. Então, eu dividi para ficar melhor, tá bem? Para vocês entenderem melhor. Então, hoje será a primeira parte, aí vocês pulem linha e anotem. Piada. Então, nós vamos trabalhar com uma piada. O que é que nós vamos fazer? Leitura e interpretação. Nós também vamos ver pontuação e tempos verbais, o passado e futuro. Mas nós não vamos ver, como eu já disse, tudo hoje. Então, uma parte será hoje e a outra amanhã, tá bem? Pulem linha e continuem o registro. Análise, piada, AAP. A piada que nós vamos estudar hoje, ela é retirada da avaliação da aprendizagem processo, da AP, que vocês fizeram na escola, tá? No início do ano. Então, é desta avaliação que a Pro tirou a piada para a gente estudar hoje, certo? Bom, anotado isso no caderno, deixa eu ver aqui, anotado isso no caderno, eu quero que vocês ouçam então a piada que a Pro vai ler. Às vezes até alguém se recorda, né? Puxe lá na memória e consegue se recordar. Mas antes então de eu ler a piada, eu quero retomar com vocês o que é uma piada. Uma piada é uma história engraçada, não é isso? Então, toda piada precisa ter graça, certo? Tem gente que acha bastante graça, tem gente que acha pouca graça. Mas a característica principal da piada é que ela seja engraçada, tá? E nós temos que encontrar onde está essa graça. Vocês já viram que às vezes a gente conta piada para alguém e essa pessoa ela não ri, ela não dá risada. Por quê? Porque ela não entendeu onde é que está a graça da piada. Muitas vezes a gente conta uma piada para alguém e se ela não souber certas coisas, não tiver certos conhecimentos, ela não entende mesmo a graça da piada, tá? Se eu contar uma piada sobre futebol, por exemplo, e a pessoa ela não tem muito entendimento, conhecimento a fundo das coisas do futebol, do mundo, né? Do futebol. Então, provavelmente ela não vai entender a piada. Então, nós temos também que nos atentar a isso, né? Que às vezes a pessoa entende a piada ou não, mas por conta disso, tá? Que falta para essa pessoa certos conhecimentos. Bom, relembrado isso, vamos então para piada. Olha, a piada era esta aqui, certo? Então, lá era a questão 6. Vamos ler o texto a seguir para responder a questão. Então, vejam que a questão diz, vamos ler o texto, não me diz qual é o texto. Então, aqui eu já tenho que estar atento, né? Para identificar a característica desse texto, para saber se é um poema, se é um conto, se é uma receita, né? Se é um texto informativo. Então, só diz texto. Então, aqui já está pedindo para nós ativarmos todos os nossos conhecimentos de qualquer tipo de texto, né? Então, vamos lá. Esse texto tem um título. Vejam só, talentos. Como eu sei que esse é o título? Porque ele está distante do corpo textual. Olha, ele está distante do texto, né? E está em negrito, tá em preto aqui, ó, mais forte, né?
Então, ele está em destaque. Então, todo título, ele tem um destaque. Ele separa-se do texto e vem escrito de maneira diferente às vezes, né? Como aqui. Aqui está mais fraquinho e aqui está mais forte. Então, esse é o título. E, logicamente, o título sempre está no alto, né? Talentos. Aí, ó. Talentos. Então, o que nós temos que pensar antes de lermos? Pensar no título. Lembram-se que a Pro já falou isso. Antes de qualquer leitura, de qualquer texto, pense sobre o título. E depois você vai para a leitura do texto. Porque se você começar já a ativar todos os seus conhecimentos sobre aquele título, vai ficar mais fácil o entendimento depois do seu texto, certo? Porque nele pode ter, pode confirmar ou não coisas que você pensou ou não, tá? Então, ó, talentos. Vocês sabem o que é talento? Talento pode ser aquele chocolate, tá bem? Mas talento também pode ser aquilo que uma pessoa sabe fazer muito bem. Então eu pensei nessas duas coisas. Eu pensei na marca do chocolate e também pensei naquilo que uma pessoa pode fazer muito bem. Agora eu preciso ler o texto para ver qual dessas ideias qual dessas ideias serão confirmadas ou não nesse texto, tá bom? Bom, mas eu disse que era uma piada já, né? Tá, então vamos lá. Talentos. A mãe do Pedrinho estava a conversar com uma amiga e dizia-lhe: O meu Pedrinho gosta muito de dançar e de cantar. Quando for grande, quer dedicar-se a uma destas duas coisas, diz a amiga. Então acho que devia dedicar-se à dança. Por quê? Já ouviste a dançar? Não, mas já ouvi a cantar. Muito bem. Então, vocês podem se perguntar, Pro, onde está a graça da piada? Porque já que é uma piada, precisa ter graça, não é? Então vamos lá. As duas amigas estavam conversando e uma delas fala do filho, do Pedrinho, que quando o Pedrinho crescer, ele gosta muito de cantar e dançar. Ó, então ele gosta de fazer duas coisas: cantar e dançar. Mas quando ele crescer, ele vai dedicar-se a uma destas duas coisas. Não vai se dedicar às duas, mas a uma destas duas coisas, né? Ou cantar ou dançar. A amiga diz: Então acho que devia dedicar-se à dança. Aí a mãe, né, empolgada, fala: Por quê? Já ouviste a dançar? Então ela imagina: Então você acha que meu filho dança bem? Quando ela diz: Por quê? Já ouviste a dançar? O que está aqui por trás, escondida nessa fala da mãe? Ela está perguntando: Você acha que meu filho dança bem? Você já ouviu dançar? Ele dança bem, né? E aí a amiga responde: não vi ele dançar. Nunca vi seu filho dançar. Não, mas já o ouvi a cantar. Então aqui aonde está a graça da piada? Que ela fala: Eu nunca vi o seu filho dançar, nem sei se ele dança bem, mas cantar eu já ouvi. Então é melhor ele dedicar-se à dança, né? Então o que está escondido aí? Ela quer dizer que ele canta muito mal. Então por isso é melhor dedicar-se à dança, né? Então é essa que é a graça da piada. E a graça ainda também está quando a amiga não diz isso claramente. Ela não diz. Vamos retomar aqui a mãe falando: Por que? Já ouviste a dançar? Ela diz: Não, mas já o ouvi a cantar. Então a resposta da amiga ela não é direta, né? Ela fala: Não, mas ele canta muito mal.
né? Então ela não fala assim diretamente, mas ela diz: já ouvi a cantar. Ou seja, né? Ele canta muito mal, então é melhor dedicar-se à dança mesmo. Então, crianças, é aí que está a graça da piada, em a amiga não dizer claramente nem diretamente que o filho canta mal, né? A graça não é quando ela diz isso diretamente, mas ela diz isso de uma maneira escondida, né? Camuflada. Então acho que devia dedicar-se à dança, né? Ela diz. Porque já ouviste a dançar? Não, mas já o ouvi a cantar. Então, quer dizer, ele canta muito mal, é melhor dedicar-se à dança mesmo, tá? Bom, e como é que a gente sabe que uma pessoa entendeu a piada, né? A gente faz aqui, ó, primeiro se ela ri, né? Se ela riu é porque ela entendeu. Mas no nosso caso aqui, como que a gente ia saber se vocês tinham entendido a piada? Através da pergunta. Então, eu tenho uma pergunta e, de acordo com a resposta que vocês dessem, eu saberia se vocês haviam entendido ou não a piada. Então, a pergunta é: por que a amiga da mãe de Pedrinho acha que ele deveria se dedicar à dança? Não foi isso que a amiga da mãe do Pedrinho disse? Ah, então é melhor dedicar-se à dança. Aí, vocês quando fizeram essa prova, responderam o seguinte: eu vou ler para vocês algumas das respostas que vocês deram, tá? Alguém de vocês respondeu para ele se dedicar mais. Então, essa criança entendeu a piada? Não, tá? Porque a resposta que essa criança deu não está de acordo. Então, ela respondeu. Então, por que a amiga da mãe do Pedrinho, acha que ele deveria se dedicar à dança? Aí a criança respondeu, para ele se dedicar mais. Não, então, nós já vimos que essa não é a resposta adequada. Outra criança, outro colega de vocês, o que respondeu? Porque já ouviste a dançar. Então, é por isso que a amiga fala, dedica-se à dança? Porque já tinha visto ele dançar? Não, porque na própria piada, ela responde, ó, não. Não. Já ouviste a dançar? Ela responde, não. Então, a resposta dessa criança também não condiz, né? Não está de acordo. Crianças, eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito longo e no próximo nós continuamos.